Nesse vídeo de hoje, eu quero começar aqui uma série assim de pequenos vídeos tratando de algumas características do governo Bolsonaro. Tem algumas coisas que já passaram, que foi da época da campanha eleitoral, que acaba, como se diz assim, ficando um pouquinho é, lá atrás, né, como se fosse o passado, no esquecimento. Como brasileiro, é muito comum ter essa mania de esquecer o passado, principalmente o passado dos políticos. Então a gente precisa fazer algumas retomadas, mesmo porque a gente sabe muito bem que o governo Bolsonaro, com tudo que ele vem assim se mostrando, né, na sua prática política, enquanto governo, enquanto presidente do Brasil, a mesma coisa que ele foi durante a sua campanha eleitoral. Muda algumas pequenas atitudes e tudo mais, mas a gente vê assim que na essência ele continua sendo o mesmo. Aliás, tem alguns que costumam dizer que ele ainda não saiu da campanha eleitoral, ele ainda continua, ele ainda não se firmou assim como presidente da República, ou assim como atitude de presidente da República, né, no país. Mas a gente sabe que muitos projetos vêm sendo implementados aos poucos, então a gente precisa assim compreender quem é esse governo que está aí. Hoje eu queria começar assim com um assunto, depois eu vou tratando de outros assuntos sobre a questão da homofobia, sobre a questão é, do racismo e que faz parte desse governo, e outros assuntos que sabemos muito bem que vem, inclusive, desde a campanha eleitoral. Hoje eu queria tratar a respeito da corrupção, porque dos motes assim que fez parte, inclusive, da campanha eleitoral de Bolsonaro, e que fez muita gente acreditar que estava toda aquela onda antipetismo, anti-Lula, fora Dilma, aquela coisa toda, dizer respeito à corrupção. E aí uma das coisas assim que se colocava na campanha e tudo mais do Bolsonaro era que ele seria um presidente, né, um presidente anticorrupção, e que com o seu governo a corrupção já estaria resolvida. Será que é isso mesmo? A gente precisa entender um pouco a situação. Por isso eu quero aqui trazer aqui algumas lembranças para a gente poder não perder de vista. Acusações de corrupção. O nome de Bolsonaro está registrado na chamada lista de Furnas, um suposto esquema de corrupção que usou dinheiro de Caixa 2 para abastecer 156 campanhas políticas no ano 2000. Apesar de Bolsonaro alegar que a lista é falsa, sua autenticidade foi comprovada por um laudo da Polícia Federal. O processo segue em segredo de justiça. Em consulta aos doadores e fornecedores de campanha de candidatos no sítio do Tribunal Superior Eleitoral, o nome de Bolsonaro apareceu como recebedor de R$ 200 mil da empresa JBS durante sua campanha em 2014. Naquele ano, Bolsonaro foi reeleito deputado federal com o maior número de votos no Rio de Janeiro, recebendo mais de 460 mil votos. Uma reportagem da Vice trouxe a questão à tona em março de 2017, dada a repercussão da Operação Carne Fraca. O político postou um vídeo em seu canal no YouTube onde explicou que os R$ 200 mil, metade do valor gasto em sua campanha, foram devolvidos como doação ao partido. No entanto, na planilha do TSE, o mesmo valor voltou à conta de Bolsonaro, mas desta vez em uma doação feita pelo fundo partidário. Em 2010 e 2014, o patrimônio do deputado cresceu mais de 150%, segundo a declaração registrada no TSE. Neste período, Bolsonaro havia adquirido 5 imóveis que juntos valem R$ 8 milhões, entre eles 2 casas na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, compradas por R$ 500 mil e R$ 400 mil, respectivamente.
valores muito abaixo do avaliado pela Prefeitura Carioca na época. O Conselho Federal de Correntes de Imóveis, COFECE, afirma ter sérios indícios de que a operação de compra tenha envolvido lavagem de dinheiro. Bolsonaro também recebe da Câmara cerca de R$ 3.000 de auxílio moradia desde 1995, apesar de ter um apartamento de 2 quartos em Brasília desde 1998. Ao ser questionado pela Folha sobre como usou o dinheiro deste benefício, respondeu: como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Em 19 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral, após pedido do Partido dos Trabalhadores, iniciou uma investigação com base em uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, segundo a qual empresas pagaram em contratos que chegaram a 12 bilhões de reais pelo envio em massa de notícias falsas, o tal do fake news, né, contra o candidato petista no aplicativo WhatsApp, para favorecer a campanha presidencial de Bolsonaro. E aí, também lembrando aqui, tem também o caso do Queiroz, né, que eu acho que vocês devem se recordar, que é também um outro caso que já entrou aí depois que Bolsonaro assumiu a presidência da República. Então, o caso do Queiroz, né, envolvendo aí em torno de 1,2 milhão, né, de reais, que acho que vocês se recordam que o Queiroz era um assessor, o assessor de Flávio Bolsonaro, lá na Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e que também esse Queiroz ele movimentou uma diorama, né, que foi muito, inclusive foi denunciado, né, nos noticiários, também nas redes sociais, essa coisa toda, e que também envolveu inclusive até a esposa do Bolsonaro. E até hoje todo mundo pergunta onde está o Queiroz, né? E a gente continua perguntando até hoje onde está o Queiroz. Bom, em todos esses casos assim que eu até apresentei aqui para vocês, o que fica evidente é o seguinte, e o que a gente pode também fazer essa pergunta: por que no caso de Bolsonaro envolvendo corrupção, essa coisa toda, a justiça não bate tão duro, né? Ou não tem assim sendo muito incisiva como ela foi durante o período do governo Dilma, né? Em que, inclusive, o PT, não só a presidenta Dilma, mas o PT sofreu, né, e vem sofrendo até hoje perseguições, essa coisa toda, inclusive até chegar com a prisão do ex-presidente Lula. Por que será que a mesma medida não é usada contra Bolsonaro, né? O que a gente vai percebendo assim é que às vezes as pessoas podem até dizer que isso não é muita coisa, mas você não tem uma investigação muito séria a respeito disso, né? Há um certo encobrimento, né, da própria justiça. Tem acontecido esse encobrimento durante todo o período da campanha eleitoral de Bolsonaro, até chegar, inclusive, à eleição de Bolsonaro. Tudo isso que a gente vai observando deveria ter havido uma anulação, por exemplo, do próprio grupo, né, do PSL, em que Bolsonaro fazia parte, devido a essas irregularidades, né? Não deveria haver, inclusive, nem candidatura, para falar a verdade. E por que tipo assim, por que tudo isso foi acontecendo de forma assim muito natural, né? Foi acontecendo de forma muito natural até chegar à eleição do Jair Bolsonaro como presidente da República. A gente vai vendo assim que as irregularidades elas são tamanhas, elas são grandiosas. E agora com o The Intercept Brasil mostrando, escancarando, né, para todo o Brasil toda essa maracutaia
toda essa sujeirada, toda essa quadrilha de bandidos, envolvendo Sérgio Moro, envolvendo Deltan Dallagnol, para poder. Então, olha só que grandeza de corrupção existe nesse governo, que grandeza de corruptos, que muitos brasileiros que apostaram numa candidatura como essa, apostaram num governo como esse, elegeu aqui no Brasil. E é isso que o Brasil vem passando e vem sofrendo. Desculpe por ter sido um pouco longo, mas é por uma boa causa. Obrigado por hoje e até uma próxima vez.